A salvação de todos. Esse texto foi retirado do blog Triumph of Mercy, de George Sidney Hurt. Uma resposta ao livro Unleashing Universalist, de James B. DeYoung. Aí, esse aqui é uma parte 4 de 8, né? Depois eu vou gravar outros vídeos, ou já tem esses vídeos. Aqui eu vou gravar, esse é o primeiro, como é o primeiro vídeo que eu estou gravando, eu vou gravar depois outros vídeos com as outras partes. Essa é a parte 4 de 8, a salvação de todos. Nas sessões anteriores, vimos a universalidade da restauração de Deus, tendo reconciliado tudo consigo mesmo pelo sangue da cruz de Cristo. Vimos que todos os que pecaram, morreram e foram condenados em Adão, somos vivificados, justificados e reunidos a Deus em Cristo, o último Adão. Outro termo que é aplicado universalmente a toda a humanidade nas Escrituras é salvação. Jesus é Salvador do mundo, João 4,42. Essa foi a declaração feita pelos samaritanos depois de ouvirem as palavras de Jesus. Os samaritanos compreenderam o que muitos não conseguiram compreender até hoje. Os judeus daquela época pensavam que o Messias seria apenas o Salvador de Israel. Da mesma forma, muitos dentro da igreja hoje acreditam que somente ele é o Salvador da igreja, os eleitos como primícias desta era. Mas estes desprezados samaritanos foram os primeiros a compreender verdadeiramente que Jesus é o Salvador do mundo inteiro e não apenas dos eleitos. Apesar das muitas declarações claras nas Escrituras sobre a salvação do mundo inteiro, os tradicionalistas limitam a salvação para incluir apenas aqueles que tiveram o privilégio de ouvir, perceber e responder ao Evangelho nesta época. Para fazer isso, deve limitar as palavras todos e mundo, sempre que forem usadas em referência à obra de Cristo na cruz. DeYoung diz que sobre a palavra todos nesses contextos, todo realmente significa muitos ou todos os que acreditam, página 186. Contudo, já vimos claramente que todos sempre significa todos, a menos que algo no contexto limite a palavra todos. Por exemplo, quando Jesus disse, todos vocês que trabalham estão sobrecarregados, ou todos vocês que estão em casa, é evidente que todos está limitado a um subgrupo da humanidade. Mas em contextos onde todos aparecem sem tais categorias limitantes, normalmente entendemos todos como significando todos sem exceções. Contudo, as passagens que estamos considerando sobre o escopo universal da obra de Cristo na cruz são tão enfáticas e especificamente inclusivas de todos em um sentido absoluto que qualquer tentativa de limitar todos a algum é irracional. Em vez de interpretar o texto, acabamos por manipulá-lo, invalidando assim as Escrituras para continuarmos apegados às nossas tradições. Assim como ele tenta limitar todos a apenas alguns, ao se referir ao escopo da obra redentora de Cristo na cruz, DeYoung também tenta limitar o termo mundo de uma forma que, em última análise, inclua apenas aqueles que acreditam em receber Cristo nesta vida. Ele diz: ele se entregou em Cristo, seu Filho único, para reconciliar consigo o mundo, e este propósito é cumprido para o mundo daqueles que crerão e receberão Cristo. Página 239, ênfase minha. Aqui, comentando 2 Coríntios 5, 18 a 21, ele tenta limitar a reconciliação alcançada para o mundo de modo que inclua apenas o mundo daqueles que acreditarão. Contudo, neste contexto, é óbvio que a reconciliação foi alcançada para o mundo inteiro e não apenas para aqueles que têm o privilégio de ouvir e crer no Evangelho nesta vida. Vemos que o mundo inteiro foi reconciliado com Deus na cruz e nós, como crentes, somos apenas um subgrupo do mundo que foi chamado e comissionado para proclamar as boas novas da reconciliação do mundo consumada na cruz para o resto do mundo. Chamando-os a retribuir a conciliação de Deus, reconciliando-se com Ele no coração. Embora seja verdade que a reconciliação não será desfrutada até que todos estejam reconciliados com Deus em seus corações, Deus jurou por si mesmo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E eles jurarão, dizendo, certamente está no Senhor. Filipenses 2, 10 a 11. Isaías 45, 24. Embora nem todos ainda tenham retribuído, Cristo continua sendo sacrifício propiciatório que tornou possível a reconciliação, sendo a propiciação não apenas pelos nossos pecados, crentes eleitos, mas pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2:2. Isso é reafirmado para nós por Paulo em termos inequívocos em 1 Timóteo 4, 9 a 11, onde ele diz:
Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação por todos. Por isso mesmo trabalhamos e sofremos repreensões, porque esperamos num Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Cristão crentes. Isto ordena e ensina. 1 Timóteo 4, 9 a 11. Esta passagem é muito difícil para os parcialistas que insistem que apenas os crentes eleitos desta era serão salvos. Diz claramente que, embora os crentes sejam salvos no sentido especial, Deus salvará todos os homens, não apenas aqueles que creem nesta era. Em que sentido a salvação dos crentes nesta vida é especial em comparação com outros? Sua salvação é especial em todos os sentidos. Em primeiro lugar, eles têm o privilégio de serem as primícias, sendo da primeira ressurreição que ocorre na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 25, 6. Então, eles reinarão com Cristo sobre as nações ovelhas por 1000 anos, enquanto os bodes que eram incrédulos e não ajudaram os irmãos de Jesus em sua tribulação, irão para a correção aeoniana, Colazim aionion, no Hades, junto com o resto do povo ímpio morto. Mateus 25, 31 a 46. Quando os 1000 anos terminarem, a morte e o Hades entregarão os mortos para julgamento, e aqueles que ainda não foram escritos no livro da vida serão lançados no purificador lago de fogo e passarão pela segunda morte, a morte a qual os crentes já se submeteram nesta vida. João 12, 25, Apocalipse 2, 11. O lago de fogo, propriamente entendido, não é literalmente um lago de fogo, mas o cadinho do fundador. Explico isso com mais detalhes no meu blog, Enxofre, Sal e Fogo da Fundição. Eles serão julgados, cada um de acordo com suas obras, recebendo a sua parte num lago de fogo. Alguns receberão alguns açoites e outros muitos açoites, mas ninguém receberá açoites para sempre. Lucas 12, 47 e 48. O objetivo do Senhor é a restauração, não a tortura eterna. Assim, embora Deus salve a todos no final, bem-aventurados são aqueles que se submetem à segunda morte, a morte para o eu e para a carne nesta vida, e têm parte na primeira ressurreição. Embora seja verdade que todos eventualmente serão salvos, aqueles que em sã consciência escolheriam perder a primeira ressurreição, tendo que ir para a correção aeoniana e sofrer danos com a segunda morte antes de finalmente serem restaurados em um futuro distante, após a era por vir, ou o milênio, Deus é o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos crentes. De Jong apresenta algumas alternativas para evitar que aceitar o significado mais óbvio dessa passagem. Primeiro, ele tenta argumentar que a palavra principalmente pode ser traduzida como isto é ou quero dizer, apresentando assim Paulo, fazendo uma pausa para esclarecer que ele não quis dizer que absolutamente todos seriam salvos, mas apenas aqueles que creem. Ele diz: a palavra para principalmente poderia ser melhor traduzida como isto é ou quero dizer, e este significado se enquadra em todas as outras ocorrências nas epístolas pastorais. Portanto, o versículo poderia ser lido do Salvador de todos, isto é, daqueles que creem. Página 172, ênfase minha. No entanto, de Jong aqui tenta impor um significado estranho à palavra principalmente. G.R. Malista. A palavra malista é superlativo de mala, que significa muito. É por isso que nenhum léxico grego apresenta isto é ou quero dizer como significado alternativo para malista, já que tal significado é totalmente diferente. Em segundo lugar, não é verdade que isto é ou quero dizer possa ser ajustado com outras ocorrências da palavra nas epístolas de Paulo, muito menos em todo o Novo Testamento. A palavra ocorre 12 vezes no Novo Testamento e 9 vezes nas epístolas de Paulo. Em cada caso, é óbvio que traduzi-la como isto é ou quero dizer mudaria o significado pretendido. Aqui estão alguns exemplos. Então, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos e especialmente, quero dizer, aqueles que são da família da fé. Gálatas 6:10. Claramente ele quis dizer todos, mas principalmente os crentes. Eu quero dizer os crentes, uma vez que isso excluiria todos os não crentes. Todos os santos te saúdam, e especialmente, quero dizer, os da casa de César. Filipenses 4:22. Porque ele diria todos os santos se apenas aqueles de uma casa os cumprimentassem? Não mais como escravo, mas mais
que um escravo, como um irmão amado, principalmente, quero dizer, interrogação, para mim mesmo, mas quanto mais para você, tanto na carne quanto no Senhor. Filemão 16. Onésimo, que era escravo de Filemão, que havia fugido, mas voltava para casa, era um irmão amado apenas de Paulo e não de Filemão ou de ambos, embora principalmente de Paulo, já que este o apresentou ao Senhor na prisão. Embora seja possível substituir, quero dizer, em vez de especialmente, em algumas das passagens onde ocorre a palavra malista, não se pode fazê-lo sem alterar o significado pretendido. De Jong parece reconhecer isto. Em última tentativa de fazer com que a passagem diga algo menos do que a salvação de todos, ele diz: alternativamente, a palavra Salvador poderia referir-se não à salvação pessoal no sentido redentor, mas a Jesus Cristo como Senhor de todos, por uma confissão forçada, como veremos em Filipenses 2, 10, 11, página 215, ênfase minha. Deveria ser óbvio que ele não é o Salvador de alguém a quem ele não salva, mas nos obriga a confessá-lo como Salvador antes de excluí-lo de sua presença eternamente. E Filipenses 2, 10, 11 também não se refere a uma confissão forçada, já que Paulo diz que ninguém pode chamá-lo de Senhor, exceto pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Será que o Espírito Santo dá aos condenados a capacidade de confessar Jesus como Senhor apenas para depois rejeitá-los eternamente? A revelação de que Jesus é Senhor e Salvador não resultaria numa confissão para a salvação? Que Paulo quis dizer que Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos crentes, e não exclusivamente dos crentes. Também é evidente na referência anterior ao escopo universal da salvação, no capítulo 2 da mesma epístola. Ele diz: quem deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem de Jesus Cristo, que se entregou um resgate por todos, por testemunho no devido tempo. 1 Timóteo 2, 4 a 6. RVG. Em meu livro, O Triunfo da Misericórdia, demonstro que a vontade de Deus para a salvação de toda a humanidade mencionada aqui não é apenas um desejo, mas uma vontade determinante que afinal não pode ser frustrado. Além disso, para esse fim, Jesus se entregou como resgate por todos, embora isso não tenha sido testemunhado e aplicado a todos ao mesmo tempo, mas a cada um no seu tempo. No presente, ainda não, vemos toda a humanidade resgatada, mas no devido tempo compreenderemos que todos foram resgatados ou redimidos na cruz. A declaração de Jong, a obra redentora e salvadora deve ser limitada àqueles que recebem a Cristo, página 186, algum dia será provado que é uma meia-verdade, porque um dia todos a terão recebido, mas cada um no dia da sua visitação. Outro texto sobre a salvação de todos que os tradicionalistas não conseguiram conciliar com a sua crença de que a maioria estará eternamente perdida é João 12, 32. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12, 32. De Jong argumenta que a palavra atrair, Gelkou, não é uma atração efetiva, mas sim uma atração no homem interior, página 187, que pode ser resistida. De fato, segundo eles, é resistido com sucesso pela maioria até a sua morte, quando seu ministério de atração cessa neles para sempre. Contudo, definir Gelkou como uma atração resistível não capta adequadamente o significado da palavra. Em todas as 8 ocorrências da palavra no Novo Testamento, fala de uma atração maior que a resistência da pessoa ou objeto que está sendo atraído. Aqui estão alguns exemplos. Simão Pedro subiu a bordo e arrastou a rede até a praia, que estava cheia de peixes de bom tamanho. Era 153, mas apesar de serem tantos, a rede não quebrou. João 21, 11. Eles prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça diante das autoridades. Atos 16, 19. Não são os ricos que exploram vocês e os arrastam aos tribunais? Tiago 2, 6. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote. João 18, 10. Há outro exemplo onde Gelkou é usado referindo-se a pessoas que são atraídas eficaz e irresistível, resultando claramente na salvação. Jesus disse:
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele, vem a mim. João 6, 44, 45. A maioria entende isso como uma atração eficaz ou graça irresistível que, sem falha, resulta em salvação, uma vez que todos atraídos vêm a ele e são ressuscitados na segunda vinda. Contudo, esta é a mesma palavra que Jeucó usou para se referir a como Cristo trairá todos a si mesmo, João 12, 32. Todos estão igualmente perdidos e necessitados de atração efetiva e graça irresistível para serem salvos. E no seu tempo, Deus removerá a cobertura com que todos os povos estão cobertos, e não apenas os eleitos desta era. Isaías 25, 6 a 8. Jesus, como bom pastor, veio buscar e salvar todos que estavam perdidos. Lucas 19, 10. É possível que Cristo se satisfaça em apenas encontrar e salvar apenas algumas pessoas perdidas? Jesus é muito enfático ao dizer que continuará buscando até encontrar a última ovelha perdida. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai depois daquele que foi perdido, até encontrá-lo? Lucas 15, 4. Apesar desta declaração clara de que Jesus continuará a procurar e a salvar até que a última ovelha perdida seja encontrada e salva, de Jong nega que Jesus quis dizer que ele persistiria em procurar os perdidos até que todos estivessem seguros no mundo. Dobrar, ele diz. A ideia de que o buscador continua procurando até encontrar vai além da palavra que apenas expressa a intenção ou propósito do Senhor. Página 181, ênfase minha. Ele quer dizer com isso que Cristo não será capaz de cumprir sua intenção e propósito de encontrar e salvar todas as ovelhas perdidas? Vejo nas palavras de Jesus uma determinação de continuar buscando e salvando até que todos tenham sido atraídos para ele e a última alma perdida tenha sido salva, confessando-o como Senhor. Jesus disse que o ladrão das ovelhas vem para roubar, matar e destruir suas ovelhas, mas que ele veio para que suas ovelhas tenham vida, uma vida que abundará, pereçoso, João 10, 10. Isso é paralela a Romanos 5, 15 a 21, onde Paulo usa cognatos da mesma palavra, periceu, excesso, e periceu, superexcesso, para descrever a grandeza supereminente da reversão universal de tudo que foi perdido através da sedução de Satanás, o ladrão das ovelhas. E através de Cristo, o último Adão e o bom pastor, todos que estavam perdidos em Adão serão restaurados e seguros no seu rebanho. Embora as ovelhas desta era consistam apenas aquelas escolhidas como primícias, Jesus disse que ele tinha outras ovelhas que ainda não eram do seu aprisco. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo trazê-las também. E eles ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. João 10, 16. Depois que o bom pastor encontrar a última ovelha, haverá apenas um curral, porque Jesus terá traído todos a si. Isso se refere ao resto dos homens, que serão reunidos em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos ou nos tempos da restauração de todos. Uma restauração que vai muito além do que vimos nesta era e começa quando o libertador vier de Sião restaurar Israel. E se sua transgressão, Israel, é a riqueza do mundo, e a sua deserção, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua restauração completa. 15. Pois se a sua exclusão é a reconciliação do mundo, o que será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Romanos 11, 12 a 15. Depois disso, voltarei e reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas ruínas, e a levantarei novamente. 17. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, que são chamados pelo meu nome. 18. Diz o Senhor, que faz tudo isso conhecido desde a antiguidade vezes. Atos 15, 16 a 18. Se a deserção de Israel é uma riqueza para os gentios desta época, quanto mais, diz Paulo, a sua plena restauração trará salvação ao resto dos gentios. Atos 15. Profetiza sobre a mesma época em que Cristo retornará e a adoração será restaurada em Jerusalém, para que o restante dos homens busque o Senhor, até mesmo os gentios que são chamados pelo seu nome. E quantos invocarão o seu nome no final? Todos, absolutamente todos, retornarão ao Senhor naqueles dias, como diz o salmista. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Salmo 22, 27.
Concluindo, embora deva ser enfatizado que só existe um caminho de volta ao Pai, só existe um nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, João 14:6, Atos 4:12, finalmente todos terão sido atraídos a Cristo, confessando-o como Senhor. De Young deturpa os universalistas bíblicos quando generaliza, dizendo, pela sua própria definição, o universalismo vai além de um caminho para a salvação, página 251. Isto não está correto. Os universalistas evangélicos acreditam firmemente que Jesus é o único caminho, mas também acreditam que Jesus atrairá efetivamente todos para si e que ele encontrará e salvará até a última vida perdida. Acreditamos que Jesus realizará com sucesso o que veio fazer. Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. De Young pergunta, por que existe um preço tão infinitamente alto que exige a morte do filho encarnado se no final todos chegam ao céu de qualquer maneira? Página 247. A resposta deveria ser óbvia. Se ele não tivesse dado a sua vida em resgate por todos, tirando os pecados do mundo, nem mesmo o santo mais santo chegaria ao céu, por todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas ele fez propiciação pelo mundo inteiro, e se ele é poderoso para salvar, então por que ele não buscaria e salvaria a todos? De Young assume que Jesus excluirá eternamente alguns. Ao examinar os textos usados para mostrar a exclusão eterna de alguns em meu livro, O Triunfo da Misericórdia, e o espaço não me permite entrar em detalhes neste blog. Gostaria de considerar apenas o comentário feito por De Young. Ele menciona o que chama de o grupo de excluídos em Mateus 7:21, que fala de muitos que serão excluídos do reino e diz: portanto, o universalismo é mais inclusivo do que Jesus, porque ele excluiria os fariseus, mas o universalismo incluiria. Página 77. Embora a exclusão do reino seja objeto de outra seção, a exclusão não pode ser eterna, uma vez que Jesus indica no outro local que mesmo os fariseus, que inicialmente serão excluídos do reino, acabarão por entrar nele. Jesus disse-lhes: digo-vos em verdade, os cobradores de impostos e as meretrizes vão à sua vez para o reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e vós não acreditastes nele, mas os publicanos e as meretrizes acreditaram nele, e você, vendo isso, não se arrependeu depois de acreditar nele. Mateus 21:31-32. Jesus diz aqui que os fariseus, Jesus disse aqui aos fariseus que os cobradores de impostos e as meretrizes entrarão no reino de Deus antes deles. A palavra antes é proago, que é definida em Strong's como preceder no lugar ou no tempo. Será que Jesus diria aos fariseus que os cobradores de impostos e as meretrizes os precederiam no reino de Deus se nunca entrassem realmente? Jesus é apenas o salvador daqueles que, como os cobradores de impostos e as meretrizes, creem antes de morrer, ou ele é o salvador de todos, mas especialmente daqueles que creem? Ele é o salvador do mundo inteiro, e no seu tempo todos olharão para ele e serão salvos. Isaías 45:22. Terminou aqui esse texto foi retirado do blog Triumph of Mercy. Muita paz, muito amor, muita luz. Glória a Deus. Aleluia.